meus amigos diáconos, máximo no seu lugar, por favor. O Dudu vai soltar o som para a gente. Você pode estar trazendo a sua oferta. Lembrando mais uma vez que estamos em meio de missões estaduais. Deus tem colocado no seu coração o desejo de contribuir, façam nessa hora. Pai bendito e santíssimo Senhor, nosso Deus, Pai poderoso, nós te louvamos, Senhor, por este dia, por este momento em que podemos estar reunidos na Tua casa, Senhor, como igreja, Senhor, de Cristo. Pedimos-te, Senhor, que abençoe as vidas aqui presentes, nas suas necessidades, nas suas solicitações, nas necessidades da alma, Senhor, nas necessidades em geral, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, a direção da Escola Bíblica Dominical, para que esteja sempre, Senhor, transmitindo esse entusiasmo, Senhor, para aqueles que estão frequentando, e que em tudo, Senhor, possamos sair daqui mais enriquecidos nas Suas bênçãos, mais conhecedores da Tua palavra, Pai. Abençoa nesse momento a oferta que foi deixada aqui, Senhor, no Teu altar, Senhor, e abençoa no mais para que ela seja bem empregada, Deus. No dia de hoje nós pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para todos os trabalhos que se seguirão, inclusive para o trabalho de hoje à noite, Senhor, no culto que faremos de adoração a Ti, ó Pai. Que em tudo, Senhor, que fizermos, possamos estar alcançando as almas para o Teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos agradecidos. Hoje nós teremos uma programação especial, né? Para quem não... Alguém sabe que dia? Hoje é um dia especial, como, claro, domingo, dia do Senhor, estamos aqui na sua casa para louvarmos a Deus, né? E hoje é um dia especial também porque comemoramos o dia do pastor, né? Hoje é o dia do pastor e logo em seguida nós teremos uma programação especial direcionada aos pastores da nossa igreja, tá bom? Para finalizar a minha parte, algum aviso? Alguns dos irmãos gostariam de fazer algum aviso hoje? Pediram para eu avisar, né? Sobre o acampamento em Jubitiba, nos dias 2, 3 e 4 de julho, sexta, sábado e domingo. Tá certo? Tá? A saída será no dia 2, sexta-feira, às 23 horas. Parece que restam poucas vagas no ônibus, né? E depois, se você quiser, você vai ter que se deslocar até lá com o seu carro, tá bom? Então não perca a oportunidade de participar com a igreja desse acampamento, né? Para quem já fez o pagamento da primeira parcela de R$15, vai poder estar fazendo o pagamento da segunda parcela hoje, de mais R$15. E para você que ainda não fez o pagamento da primeira de 15, pode estar fazendo hoje de 30. Tá certo? Complementa para mim, por favor. Tá ok? Acho que é isso. Tá? Qualquer dúvida, depois vem me procurar, a gente conversa.
você faz os seus esclarecimentos, ok? Bem, mais algum aviso, por gentileza? Tá, você que está sentindo falta do seu irmão, e ele não está vindo na IBD, conversa com ele, telefona, vê o que está acontecendo, se está com algum problema, né? A gente vai estar orando, função nossa, convocar mais uma vez os pastores, os professores das classes, como o pastor já mencionou domingo passado, a função dos professores em estarem vendo aqueles alunos que porventura têm faltado, liga para eles, vê se estão passando por alguma dificuldade. Nós queremos estar orando, queremos nos envolver para que possamos crescer como corpo. Tudo bem? Deus abençoe. Eu gostaria de chamar agora a irmã Joaninha. Irmã Joaninha está aí, por gentileza, que vai dirigir essa segunda parte. Então, nada mais obrigação nossa é homenagear o nosso pastor. Então, parece que nós vamos cantar o hino 566. Enquanto cantamos, o primeiro pastor Alô, que sente aqui à frente. O hino 566. Algum regente aí? Sound of the
Efésios 4, 7, 11 e 13. 11 até 13. Mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. 11. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Aqui a palavra de Deus diz com aperfeiçoamento, convocação. O que seria de mim como uma cabeleireira? Eu ia morrer de fome. Por quê? Não tenho dom, não tenho jeito. Assim também é o pastor. Então nos lembremos também do pastor das ovelhas, ovelhas de verdade, ovelhas. Quando a ovelhinha nasce, o pastor tem todo aquele carinho com aquela ovelha, carregando às vezes até no colo, vendo se é perfeita, ajudando a alimentar com leitinho, né? E quando eles começam a crescer, o pastor procura a melhor água, mais limpa água, o melhor pasto, mais verdinho, mais gostoso para ela. Meus irmãos, o aprisco tem a passagem estreita. De manhã, o rebanho sai todo para beber aquela aguinha limpa, para comer aquela graminha gostosa. Mas ao voltar, o pastor fica ali naquela passagem estreita do aprisco. Por quê? Porque à medida que vai passando uma a uma, o que ele faz? Ele passa a mão, vê se não tem algum carrapatinho, algum bichinho na sua pele, se não tem algum machucado, se a orelha não foi mordida por algum bicho, e à medida que vai limpando, ele vai contando, para ver se foi o mesmo tanto que foi para a pastagem. Então, para isso, precisa ter dom, precisa gostar daquilo que faz. Assim é o pastor que estuda para ser um pastor de verdade, que tem o seu dom. Ele vai cuidar de nós. Eu digo com experiência própria, dou graças a Deus desse pastor. Porque qualquer dorzinha, qualquer machucadinho que eu tenho, eu vou lá, ele põe um óleozinho, ele põe uma pomadinha, para arrumar uma caminha jeitosinha para me deitar. Se ele não tivesse dom, ele ia dizer o seguinte para mim: problema seu, se vira. Mas ele tem dom. Ele chora comigo, ele ora comigo, ele ri comigo, festeja comigo. Então, nós nos orgulhamos de ter este pastor conosco. Que Deus lhe dê muita vida e muita saúde. Agora, meus irmãos, cada uma pessoa aí recebeu um boletim de hoje. E nesse boletim tem umas leituras que a igreja vai fazer e eu vou fazer uma parte. Todos apostam aí? Todos têm mão? O pastor tem que fazer uma participação.
usei pastores segundo o meu coração e vos apacente com conhecimento e inteligência. Congregação. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu para capacitar-vos a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista que o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do reconhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Todos juntos. E nós, pelo povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Agora eu gostaria de dar a palavra para a irmã Silvia. Pastores e ovelhas, produzindo para o crescimento do corpo de Cristo. Ser pastor, esta é uma nobre missão, pois foi o próprio Deus quem escolheu pessoas especiais para estar à frente do seu povo. Foi assim com Moisés, que cuidou de ovelhas em Midian e depois libertou os hebreus da escravidão egípcia. Foi assim com Davi, que vigiava o rebanho do seu pai e, pela unção de Deus, se tornou um grande rei em Israel. E tem sido assim com o nosso pastor, ao atender o chamado de Deus para guiar este rebanho. Mas, não obstante o privilégio de ser pastor, guiar o rebanho é também uma tarefa difícil. As ovelhas são diferentes umas das outras, e é preciso de dedicar cuidado constante a cada uma delas, para que todas possam estar sempre saudáveis, fortes e produtivas. Pois é para isso que o seu rebanho existe, para produzir. Para nada adianta levantar cedo, levar as ovelhas às pastagens, às águas tranquilas, proteger dos lobos, se elas não produzem os resultados esperados. Como forma de gratidão, algumas ovelhas aqui estão para compartilhar um pouco do muito que elas têm experimentado e produzido sob a orientação do seu pastor. Ovelha 1. Eu represento a ovelha desnutrida. Quantas vezes estive fraco, quase desfaleci pela falta de nutrientes e vitaminas que me sustentassem em pé. Mas o pastor, com zelo e carinho, me conduziu a pastos verdes e águas tranquilas, onde pude me fartar com a palavra de Deus. Conduziu-me a compreendê-la, processá-la e assim produzir elementos fundamentais para o crescimento da minha vida cristã. Hoje, me sinto fortalecida e procuro não me descuidar da minha alimentação, pois junto do rebanho sempre encontrarei o alimento espiritual que me fará produzir melhor. É por isso que trago esta lã, resultado do meu trabalho e minha dedicação, para fazer de mim uma ovelha produtiva. Ovelha 2. Sou uma entre tantas ovelhas sensíveis. Uma pedrinha aqui, um espinho ali, qualquer coisa pode me decepcionar, me
Uma palavra mal proferida me fere, por isso estou sempre precisando de proteção. Quando o lobo aparece, fico estática, não consigo nem correr. Ai de mim se não fosse o pastor, que está sempre ao meu lado, não me deixa só nem um instante. Orientado por Deus, tem sempre uma palavra de conforto e encorajamento. Sua proteção refrigera minha alma e aponta-me um caminho de justiça. Segura, posso produzir ainda mais. Veja, aqui está um pouco do muito que ainda quero fazer. Sou a ovelha 3. Andei por caminhos errados. Atravessei vales sombrios, onde a morte de perto me cercou. Sou aquela ovelha que se perdeu. Me desgarrei do rebanho e não soube o caminho de volta. Em meio ao mundo desconhecido, sofri sem nunca me adaptar. Mas, tão logo sentiu a minha falta, o meu pastor, com amor, veio a procurar. Não mediu esforços, transpôs obstáculos e enfrentou até perigos para me resgatar. Chamou-me pelo meu nome, reconheceu sua voz e me encontrou. Trouxe-me em seus ombros e oramos juntos, buscando em Deus o tratamento certo para curar as feridas marcadas pelos meus destinos. Ainda me recupero e aos poucos vou retomando minha produtividade normal. Trouxe a minha parte e estou certo de que logo, logo serei aquela ovelha que já fui um dia. Ovelha 4. Sinto prazer em produzir. Sou a ovelha com quem o pastor pode contar para ajudá-lo na missão de fazer crescer o povo de Deus. É buscando a Deus em tudo que me sinto ungida e consagro-me a cada dia. É por isso que sempre estou transbordando de alegria ao sentir-me um vaso usado para auxiliar o pastor em tudo que lhe for necessário. Oxalá este seja o desejo de todas as ovelhas, pois juntas seremos um rebanho, crescendo e forte para produzir mais ao nosso Deus. Certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida e alcançaremos o prêmio da soberana vocação. É com alegria que entrego a minha produção e reafirmo o compromisso de produzir cada vez mais. Esta é a melhor recompensa que um pastor pode receber de suas ovelhas, o reconhecimento do seu trabalho e o compromisso. Com certeza, há ainda muitos tipos de ovelhas diferentes, as quais o pastor de alguma forma ajudou. Mas mesmo com suas diferenças, todas fazem parte de um só rebanho, o rebanho de Jesus, que é o pastor supremo. É hoje, quando celebramos o Dia do Pastor, que precisamos pensar no que temos produzido como ovelhas, no quanto temos feito para o crescimento do reino de Deus na terra. Da parte de Deus, houve a preocupação de nos mandar um pastor, um guia que nos levasse ao alimento certo, que nos confortasse, que nos protegesse na hora certa, que refletisse em si mesmo o amor de Deus ao nos buscar quando nos desgarrássemos, e por isso, de nossa parte, Deus espera produtividade, mãos ao trabalho, joelhos ao chão para fazermos do ministério pastoral uma bênção em nossas vidas e na vida do nosso pastor. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando entre vós o que perante Ele é agradável por meio de Jesus, o qual seja a glória para todos sempre. Amém.
ovelha que o pastor tem? Tem aquela sadia que sempre tem saúde, perfeita, mas tem aquelas que está sempre procurando lugar difícil para ela entrar, para ela se machucar. Assim é a vida de nós. Ai de nós, se não tivesse um pastor que tem verdadeira vocação e que foi inspirado por Deus. Porque a minha filha Fabiane tem o costume de dizer uma frase muito séria, pouquinha, é pequena, mas é muito séria. Para aguentar crentes, só Jesus. E é o pastor dos pastores, né? É ele que aguenta, porque nós estamos sempre caindo, levantando, não gosto de fulano de tal, então eu vou na igreja. O pastor hoje não está, o fulano de tal não vai pregar, eu não vou. E assim por muitas coisas. O mundo está de braços abertos, oferecendo tudo que é belo, que é bonito, para que nós caímos. E se nós damos uma brecha, o inimigo entra e faz realmente a nossa cabeça. E aí, onde está o pastor? Observando. Por quê? Porque ele sabe quantas ovelhas ele jogou lá para pastar. E de tarde, quando entra com o aprisco, ele está sabendo quantas entraram, quantas novas. Então, é este o orgulho que eu tenho de ter um pastor que foi inspirado por Deus para ocupar esse rebanho maravilhoso. Nós vamos ter agora uma apresentação por um grupo de jovens. Espiritual. Ela em suas ações, em suas palavras, enfim, em sua vida, deve revelar alto grau de espiritualidade. Sabe, sabedoria é riqueza. Sabedoria deve ser pedida a Deus, solicitada sempre para ajudar, para resolver problemas e dificuldades. Ela deve adquirir sabedoria. Prudente. Por causa da delicadeza de sua relação, ela deve ser prudente no falar, no ouvir e no agir. Assim preservará a sua imagem. Obediente. Em tudo mostrar obediência à voz de seu pastor. Procurar ouvi-lo e conhecer a sua vontade. Sincera. A sinceridade deve ser notável nela. Sincera para com Deus e sincera para com todos que formam o rebanho dos seus povos. Amorosa. Sem exageros e expressões, ela deve ser amorosa para todos do rebanho. Espiritual, sábia, prudente, sincera e amorosa. Existe um provérbio aí fora que diz o seguinte: por trás de um homem realizado, por trás de um homem bem-sucedido, existe uma grande mulher. Estamos falando dessa pessoa maravilhosa que tem todas essas qualidades que foi dito aqui. Vou convidar a irmã Esther para receber aqui umas flores. A Leia, então. Pois não. Você sabe que eu te amo tanto quanto eu amo seu filho. Deus te abençoe, te dando vida e saúde, muita paciência, muita humildade, muito amorosa por você. Eu quero dizer que é o contrário de grande homem e uma grande mulher. Eu digo o seguinte: do lado
Então agora nós vamos ter um hino regido pela Ana Maria, que é o que está no nosso boletim ao verso. De pé. Com certeza o pastor quer ouvir seu rebanho e meus estamos homenageando só o pastor Haroldo, mas todos os pastores e principalmente os pastores que aqui estão também presentes. Uma das maiores ansiedades de uma pessoa, enquanto crente, é querer parecer-se com Cristo. É poder refletir com legitimidade a presença de Cristo em sua vida, né? E não é nada fácil. Enquanto pastor é mais complicado ainda. Então todo pastor precisa do suporte de uma igreja que esteja fielmente vigilante, orando pela vida do pastor, consagrando sempre o pastor que Deus mesmo escolheu para guiar o seu rebanho. E o hino que nós escolhemos é uma oração que na verdade deveria ser feita pelo nosso pastor. Porque como parecer-se com Cristo se não andarmos lado a lado, bem pertinho dele, buscando uma intimidade mais profunda a cada dia? Não é? Então, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que eu esteja sempre pertinho dele. Essa é uma oração que eu vou cantar, dedicada ao nosso pastor, sim, mas é uma oração que deveria vir dele. Eu acredito que sempre vem, né?
ao desejo de parecer-se com Cristo. Nós vamos agora dar a palavra para o nosso pastor Haroldo, mas antes, uma palavrinha que o pastor pediu, rapidinho. Gostaria de ler um versículo da palavra de Deus, falar uma palavra. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que
hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria bem. Irmãos, eu gostaria somente de primeiro falar uma palavra de Jesus. Jesus disse que olhou para os montes e viu uma multidão como ovelhas sem pastor. Então os rebanhos não devem ficar sem pastor, porque ficam sem rumo, sem direção. E os pastores que são realmente chamados para o ministério e que assumem o rebanho, ele não só visita o rebanho, mas cuida deles como diz esse contexto de favor. Dia e noite, 24 horas, o pastor está orando. Eu quero contar uma história que eu vi no concílio que eu participei, quando o pastor seria examinado para a ordenação. E a pessoa examinadora da experiência de chamada, o candidato respondeu: uma das coisas na minha experiência de chamada é o exemplo do meu pai. Meu pai é pastor há 26 anos de uma igreja. Pastor amado como esse, 21 anos, aquele 26 anos na fé. Esse eu era garoto, 12 anos, adolescente, e me impressionei com meu pai, porque eu levantei 2 horas da manhã, abri o quarto dele e ele não estava na cama. Fui ao gabinete, meu pai estava de joelho com as mãos em cima da Bíblia orando e gemendo. Mas meu pai, uma hora, essas 2 horas da manhã, eu abriu no gabinete orando. Meu filho, eu estou muito preocupado com ovelhas, está em problema. Eu estou aqui orando por essa ovelha que está em problema. Então ele não foi lá resolver o problema, mas estava aqui 2 horas da manhã orando. Eu não sou, no momento, pastor de um rebanho, mas sou esse pastor. Estava pensando se não vinha um cordeirinho, veio bastante ovelhas. Aí veio um. Não precisou o pastor chamar um cordeirinho para mim, né? Veio voluntário. E na verdade um colega, né? Um nobre colega do ministério, o pastor Antônio também está ali. E fiquei muito sensibilizado com essa dramatização muito verdadeira sobre os tipos diferentes de ovelhas. Cada uma é uma, não existem 2 iguais. Cada uma é uma individualidade. E o grande desafio do pastor do rebanho, por pequenino que seja, é suprir essas necessidades individuais. É uma coisa que está além da nossa possibilidade humana de fazer isso. Mas o coração do pastor deseja isso. Ele sabe que é humanamente inatingível poder acompanhar as ovelhas, cada uma delas direto, tudo que está acontecendo, né? Que bom seria se nós fôssemos onipresentes, nós pudéssemos correr por trás e participar, estar presente, acompanhar. Alguém que vai para o hospital, você vai junto. Alguém que está numa cirurgia, você fica lá. Alguém que tem um ente querido passando mal, você está perto. Não há uma coisa melhor do que você compartilhar das vidas das ovelhas. E todo pastor que é pastor de verdade, chamado por Deus, ele sente uma satisfação imensa e um privilégio muito grande de compartilhar e de assistir suas ovelhas individualmente. O que nos conforta, se é impossível acompanharmos as ovelhas
cada uma delas, no seu dia a dia, o que nos conforta é que nós temos o pastor dos pastores. E esse pastor dos pastores, o supremo pastor a quem pertence o rebanho, esse rebanho é dele, esse sim é onipresente. E então ele supre as deficiências, as limitações sérias dos pastores dele. Então somos complementos dos braços de Jesus. Nós queremos ser isto, reconhecendo que o grande pastor, o que vela, o que garante, o que supre 24 horas por dia o rebanho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sumo pastor e bispo de nossas almas. Na verdade, atrás do pastor não tem ninguém, tem gente de um lado e de outro. De um lado é a esposa, do outro lado é a igreja, não está atrás. É de um lado a esposa, de outro lado a igreja e Cristo na frente. Nós estamos na mesma linha, não existe ninguém avançado, quem está na frente é Jesus. E nós estamos lado a lado, seguindo juntos, a família do pastor de um lado, a igreja do outro lado, juntos seguindo na direção de Jesus Cristo. Ele sim, à nossa frente, o nosso exemplo por excelência. Sei que o pastorado é um dom de Deus para a igreja. Isto é bíblico. A igreja ter o seu pastor, os seus pastores, é um preceito bíblico. Isso não foi inventado pelos apóstolos, não foi criado pelos batistas. Este é um preceito, uma orientação dentro da palavra de Deus. A liderança espiritual sempre existiu no Velho Testamento, assim como no Novo Testamento. Deus se vale de homens e mulheres limitados, restritos, mas escolhidos por Ele. Nós não sabemos porquê. Qual é o pastor que não se pergunta todo dia: Senhor, por que eu? Nós nos perguntamos. Somos tão bons como qualquer outro. Por que eu? Isso se esconde na soberania dele. E quando soberanamente Ele nos manda fazer o trabalho, mesmo aterrados, nós ficamos conscientes das nossas sérias limitações. Não há um líder que realmente pergunte a Deus: Senhor, manda outro. Moisés falou: Senhor, manda outro, por favor. Tenho sérias limitações. Deus falou: não, eu serei com você. Você vai fazer a obra, eu sei tudo a seu respeito e vou usar você a si mesmo. Eu resolvi assim. E é só por isso que nós nos atrevemos a estar diante de uma igreja. Um pastor só se atreve a isso porque ele sabe que não está sozinho e que Deus é que completa o trabalho que Ele sempre deixará incompleto. O trabalho de um pastor humano é sempre incompleto. Isso nos dá humildade, isso nos dá um sentimento de dependência de Deus sempre, isso nos dá um sentimento de deferência e de consideração pela igreja, que sobrevive e que prossegue, apesar das limitações do seu pastor. Ela o valoriza, ela o ama, ela o acata, ela o respeita. O líder humano é o galvanizador, é o elo de união, é o eixo de união da igreja. Uma igreja que não tem um líder, humanamente falando, ela perde esse senso de unidade. Deus sabe que o homem precisa de modelos, o homem precisa de referências. Desde o pai de família, o marido, que é a célula menor da sociedade, até uma nação como o Brasil, nós precisamos de líderes que nos representem, que coordenem nossas ações, que sejam modelos para nós. É uma carga muito pesada. O que o pastor Elias disse é verdadeiro. Assim como a igreja espera e merece que o pastor ore por ela, o pastor espera e merece que a igreja ore por ele. Se os irmãos continuarem a leitura que ele deixou, ele leu o versículo só para ser rápido, mas na sequência o escritor está dizendo: irmãos, orai por nós. Nós temos boa consciência, nós queremos ser os líderes que devemos ser, mas dependemos da oração dos irmãos. Na sequência ele vai dizer: orai por nós. Deus abençoe esta igreja, que nós possamos sempre recebermos e considerarmos e compreendermos nas nossas limitações humanas, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nos integremos e as brechas sejam preenchidas por algo que se chama amor cristão.
as brechas, as partes de atrito, e o que falta, Deus deixou por conta de um galvanizador. Esse galvanizador chama-se amor cristão. Então, o que falta na ação, o amor cristão supre. Então nós podemos viver em paz. A igreja cresce, é um bom exemplo para o mundo e é um instrumento de salvação para as pessoas. Deus abençoe a vocês ricamente. Eu gostaria de orar neste momento. Nosso Deus e Pai Celestial, este dia é um dia em que o teu povo resolveu consagrar para uma homenagem aos pastores, aos líderes espirituais da igreja, que consoante nós cremos no Novo Testamento, são dádivas de Deus para a igreja, pessoas que soberanamente Ele chama para cuidar das tuas ovelhas, a ovelha do Supremo Pastor. E porque delas um dia prestaremos contas, nós desejamos nos enquadrar dentro da expectativa da tua palavra, como ovelhas ou pastores. O que mais almejamos, a nossa maior ambição, é estar dentro daquele papel, daquela expectativa que a Bíblia tem para nós. Ocuparmos o nosso lugar na igreja, o nosso lugar no reino, com dignidade, com alegria e com muito amor. Que tu mesmo nos aperfeiçoes naquilo que nos falta dentro das limitações humanas. Obrigado, Senhor, por nossa família, pela esposa, pelos filhos, por aqueles que nos amparam afetiva e espiritualmente no âmbito de nossa família. Obrigado pela igreja que nos compreende, que nos aceita, que nos acata, que nos respeita, que nos estimula, que nos sustenta e que permite que o trabalho seja feito. Nós te agradecemos por todos os membros desta igreja, todas as famílias que delas fazem parte, e te oramos para que todos cresçamos dentro daquilo que a Bíblia diz, até que todos cheguemos ao varão perfeito, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Que nós prossigamos juntos, vencendo aqui e ali as fraquezas, não fazendo delas uma desculpa para não prosseguir, pelo contrário, fazendo delas desafios que devemos vencer ao longo de nossa carreira, para que todos nos pareçamos cada vez mais com Jesus. São bênçãos que te pedimos de coração, te agradecemos, em nome dele mesmo. Amém. Quero uma palavrinha rapidamente, irmãos. O irmão Jeremias está internado ainda. As visitas são diárias, das 16 até as 18 horas, 4 às 6 da tarde. Ele tem um celular à disposição dele lá, que é o 9223 2982, 9223-2982 é o celular. Pede apenas que não liguem das 16 às 18, das 4 às 6 é o horário de visitação, e essa ligação seria adequada nessa hora. Mas fora desse horário, os irmãos poderão falar diretamente com o irmão Jeremias, enquanto ele ainda internado se encontra, aguardando o resultado dos exames. Outra coisa, nós temos um pedido de oração. Trata-se da avó da Ione, a Ione, esposa do Samuel, que é filho do irmão Floriano Peixoto. A avózinha dela, a Ireta Eusébio, está hospitalizada no Hospital da Paz, na Moca, está enferma, o seu estado é grave, e a família pede que a igreja esteja intercedendo em seu favor. Ireta Eusébio é o seu nome, nós temos aqui com os dados para nos mantermos em oração. E temos um convite de casamento da família dela, o Floriano Peixoto e a Maria Conceição Queiroz Peixoto, o José Tino da Silva em memória e Maria Andrade Silva. Convida para a cerimônia de casamento de seus filhos, Angélica e João Batista, a realizar-se às 18 horas e 45 minutos do dia 31 de julho de 1999, na Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, Alameda Jaú, 752, Cerqueira César, São Paulo. Este convite é da igreja, João Floriano e sua família, e da família também do João Batista. Nós vamos ler novamente à noite e vamos publicar no boletim este convite de casamento. Muito obrigado a todos.